fraqueza, eu entregar para Ele essa fraqueza, eu confessar para Ele essa fraqueza, dizer, Isaías de número 50, capítulo de número 50, diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei, ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, e já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até encherem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como vestes se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Amém? Amém. Parece uma palavra confusa, não é? Mas aqui foi a caminhada de Jesus sobre a terra. Aqui foi o caminhar do nosso Senhor, o motivo pelo qual nós estamos aqui, todos nós, né, com a liberdade de entrar e sair, e vocês aqui nesse tempo de tratamento. Por causa dele que nós estamos aqui. E a leitura parece de alguém que sofreu, parece de alguém que foi condenado, mas aqui fala do próprio Cristo. Quando ele diz, olha, eu ganhei uma língua erudita, aleluia, e eu tenho uma palavra para todo aquele que está cansado. Meus queridos, Jesus é a resposta, é a solução de todos os nossos problemas. Nós não estamos falando de um Deus que está sentado lá no seu trono e nos olha e cuida de nós, e trata de nós e nos ama. Nós estamos falando de um Deus que deixou a sua glória, despiu-se de todo o seu poder como Deus criador de todo o universo, e desceu aqui nesse lugar de tormentas, de dificuldade, de pecado, e falou conosco olho a olho, face a face, boca a boca, se fez um conosco para entender as nossas dores e para entender os nossos fracassos. Aleluia! Nós não estamos falando, de repente, de uma autoridade que está lá no seu palácio, de governo, ou que está lá nos ministérios, ou que está lá no Supremo, e julga as nossas causas sem nos conhecer. Nós estamos falando de um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos conhece por dentro e por fora, até melhor do que nós mesmos. Nós estamos falando de alguém que aqui ele mesmo diz, me afrontam, me ferem nas costas, cospem no meu rosto, escondem a face de mim, arrancam os meus cabelos. Nós estamos falando de um Deus que sofreu como um homem, que sofreu como um maldito, porque foi colocado naquela cruz. Nós sabemos, todo aquele que for colocado sobre uma madeira vai ser considerado como maldito. Alguém que negou-se a si mesmo, que renunciou à sua glória e se fez pecador por nós, que foi lá e pegou as minhas dívidas que estavam numa cédula e
impagável, e com o sangue dele escreveu, pagou, me limpou e me redimiu. Quando ele diz assim, perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece. A palavra do Salmo 103, eu gosto muito de dizer isso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas ele conhece, não é porque ele viu, não é porque ele conheceu você, mas é porque ele esteve, como dizia meu antigo pastor Alonso, o saudoso pastor Alonso, ele esteve nesse caixotão, ele esteve nesse corpo, ele esteve nesse invólucro, tão falho, tão carnal, tão pó. Ele esteve num corpo semelhante ao nosso. Então ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas necessidades. Ele esteve aqui palmilhando sobre essa terra. Foi maltratado. Se nós andarmos aqui mais 2 capítulos, nós vamos ver como que foi a trajetória dele. Aleluias. Mas ele tomou sobre si as nossas dores e levou com ele. Meus amados estão aqui para um tratamento, para uma libertação. Estão aqui para reprogramar sua vida, não é isso? Resetar, deixar o passado para trás. O problema é que a gente vê muita gente que fica aqui dentro, às vezes, e fica se culpando dos erros do passado. É passado. Já foi, aqui você está com uma nova vida. Olha o nome, nova vida. Você se deu uma oportunidade de mudança e Deus te abençoou e te trouxe para cá e tem te mantido aqui. Glória a Deus. Mas às vezes fica pensando lá fora, as preocupações lá fora. Agora é tempo, aleluia, de você cuidar de você. Está preocupado com os seus lá fora? Eles estão preocupados, estão alegres por você estar aqui, às vezes preocupados, né? Mas estão alegres por você estar aqui, se cuidando, se tratando, porque aqui, estar aqui é o quê? Reconhecer. Já não dava conta de caminhar com as próprias pernas. Reconhecer que as suas decisões estavam prejudicando a sua vida. Aleluia. Interessante a escolha de Jesus, né, meus queridos? Vocês vieram para cá para recomeçar a vida. Jesus desceu aqui para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Aleluia. Nós temos o livre-arbítrio, sim. Nós temos a oportunidade de escolhas. Mas foi Jesus que nos deu isso, sabia? Porque se Jesus não fizesse isso, não passasse por tudo isso que ele passou, por todo esse sofrimento que ele passou, por toda essa labuta que ele passou aqui, e de dores, aleluias. Mas interessante que ele mesmo nos conta aqui, ó, porque o Senhor Jeová me ajuda, ó Pai, pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Ele sabia tudo que ele ia passar, porque ele é Deus. Né? Ele é eterno. Ele conhece, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabia, ele tinha conhecimento de todas as dores, ele tinha conhecimento das traições, ele tinha conhecimento dos embates que ele passaria aqui com os fariseus, com os saduceus, com todas aquelas seitas que tinham no passado. Ele sabia da zombaria da cruz, ele sabia dos chicotes, ele sabia do beijo, da traição, ele sabia de tudo, meus irmãos. Sabia de tudo. Aleluia. Jesus tinha conhecimento de cada passo, de cada situação que ele passaria aqui nessa terra. Por amor a quem não merecia. E aqui é que é interessante. Por amor a quem não merecia, mas ele nos ama. Glória a Deus por isso. Ele nos ama. E na sua caminhada, na sua trajetória, em cada passo que Jesus dava, ele via a sua vida, ele via a minha vida. Se ele não pagasse esse preço, nós pereceríamos. Porque nenhum de nós suportaria o que Jesus passou. E aqui ele diz, olha, eu pus o meu rosto como um seixo, como uma pedra. Aleluias. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele diz assim, olha, para ele falar com Israel lá no exílio, lá na Babilônia, o Senhor mandou ele fazer um rosto, o teu rosto, com um rosto duro como diamante. Não se preocupa com a dissimulação desse povo. Fala, aleluias. E nós vemos Jesus amando, perdoando, ensinando, exortando, aleluias. Mas Jesus permanecia firme nos seus passos. Nada abalava o propósito de Jesus aqui nessa terra, aleluias.
A morte, Jesus teve 3 momentos registrados nos evangelhos. Jesus está de frente da morte, que é o filho da viúva de Naim, que é a filha de Jairo, e que é Lázaro, e Jesus firme. Lá em Lázaro ele chora e mostra, aleluia, que conhece a nossa dor, principalmente a dor do luto, a dor da perda. Jesus conhece tudo, meus queridos. Jesus sabe de tudo, aleluias. Sabe até da sua fraqueza, sabe da minha fraqueza. Mas a questão não é eu esconder de Jesus essa fraqueza, é eu entregar para Ele essa fraqueza, é eu confessar para Ele essa fraqueza e dizer: Senhor, eu sei que isso não é certo, eu sei que isso não te agrada, eu sei que isso é pecado, essa aqui é a minha fraqueza e eu não consigo lidar com ela. Você acha que ele não consegue entender isso? Ele entende, aleluias. Por quê? Porque já teve uma estrutura como essa nossa. Acabei de falar, ele chorou, aleluia, sentiu a dor daquelas irmãs que perderam seu irmão, aleluia, que se agita no espírito e ouve a voz do Pai dizendo: pode ressuscitar esse aí, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você acha que ele não quer isso da sua vida para a nossa vida? Ressuscita os seus sonhos, os seus projetos, aleluia. A sua família, voltar para a sua família, não vão me querer. Se você está aqui, é um homem que tem se prostrado na presença do Senhor, tem entendido que Deus vai fazer e pode fazer na sua vida, pode chegar lá, bater naquela porta, bater naquela campainha, aleluia, já vão virar as costas para mim, mas Ele não vira as costas para você, Ele vai mudar aquela situação. Se Ele tem mudado você por dentro e por fora, Ele vai mudar aquela situação lá, que não querem te ver, que vão virar as costas para você, não vão. Se você está apresentando isso a Ele diariamente: muda a minha história da minha casa, Pai, porque eu só trouxe vergonha, tem medo de mim. Lembra do Gadareno? Ele também pensou. Jesus foi lá e o libertou daquela legião de demônios. Olha, Jesus atravessa o mar, meus queridos. Jesus atravessa o mar para um homem que ninguém queria nada, nem família, nem sociedade, vivia preso em grilhões, nos cemitérios, andava nu. Quem que dá moral para uma pessoa dessas? Mas o dono do universo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, atravessou o mar. Não tinha motor a barco, foi a remo, e a gente sabe que o mar se levantou. O inimigo não queria libertar aquela vida, sabia que Jesus chegasse lá, aquela ele perderia, e o pior de tudo, ou o melhor de tudo para nós, se transformaria num grande missionário. Porque quando os apóstolos chegam em Decápolis, o evangelho já tinha chegado. Quem foi? Aleluia! Aleluia! Jesus chega lá e aquele homem cheio de demônios. Quem queria o cidadão daqueles? Oh, Deus. Mas eu fico imaginando: Senhor, o que atraiu o Senhor para salvar aquela alma, libertar aquela alma? E acreditem se quiser, um dia o Senhor me respondeu: o clamor de um coração, o desejo. Eu penso que alguns minutos de lucidez que aquele homem teve, ele conseguiu olhar para o céu. Lembra quando Nabucodonosor estava lá comendo capim, o grande rei da Babilônia, né? Não ouviu a exortação de Daniel: rei, desfale os seus pecados, se arrepende, porque Deus vai tratar esse sonho aí de que essa árvore vai ser cortada, vai ficar presa em grilhões, vai ser molhada pelo orvalho do céu. É o Senhor, desfaz teus pecados, rei. E passa um ano e ele nada. E aí ele olha e pensa: essa é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. No mesmo instante, a palavra diz que ele foi, eu não sei dizer, tem uma palavra aí na ciência, eu não sei dizer, que ele ficou louco, não sei dizer, e aí comeu capim como um boi, foi para o pasto. Mas a palavra diz que depois, passados uns tempos, ele olha para o céu e reconhece que o céu reina. Eu entendo que esse Gadareno, em algum momento, também teve um minuto de lucidez, algum tempo de lucidez, e esse momento foi oportuno. Ele olha para o céu, quem sabe buscando uma libertação, uma mudança, e Deus ouve aquele olhar, quem sabe lágrimas, aquele coração doído, e Jesus atravessa, eu não sei se 11, 12 quilômetros, para resgatar uma alma. E ele se prostra, nós conhecemos toda a história,
E quando ele está liberto, chegam os cidadãos daquela região, encontram aquele homem são juízo, sentado ao lado de Jesus. Oh, aleluia. Quando Jesus sai, ele quer ir com Jesus. Jesus diz assim: não, volta para os teus e testemunha das grandezas de Deus. Meu querido, você não é o gadareno, mas você é um que está sendo liberto, está sendo mudado, está sendo moldado e transformado para voltar para os seus e contar as maravilhas e as grandezas de Deus na sua vida. Como eu disse agora há pouco, quando os apóstolos chegam naquela região, o Evangelho, Jesus já tinha sido proclamado. O grande missionário, não tem nome, só tem da região, né? Que proclamou foi ele, que falou de Jesus para todos ali. Então já havia conversões ali naquele lugar. Você está sendo preparado aqui para chegar na sua casa, na sua região, na sua cidade e ser este homem que vai proclamar Jesus para almas que estão perdidas, para almas que estão afundadas nas drogas onde você já esteve. Aleluia. E você sabe o caminho disso, mas Deus segurou nas suas mãos, te tirou desse charco de lobo, como diz o Salmo 40, confirmou os seus passos, colocou sobre uma rocha, te trouxe para cá, para te limpar, para te libertar, te transformar, porque a seara é grande, meus filhos, mas os ceifeiros, sabe o que aconteceu com os ceifeiros? Estão em casa, acomodados, cheios de problemas, porque pegaram o seu talento e enterraram. Preocuparam, mas tem tanta gente lá fora, eu não vou. Mas o que é para você fazer lá, não sou eu que vou fazer, é você. E se você não fizer, você sabe o que aconteceu com aquele que tinha só um talento, pegou e enterrou, e aí disse: ah, meu Deus, eu me achei insignificante para fazer isso. Desde quando Deus olha tamanho, Deus olha capacidade, Deus olha conhecimento, Deus olha disposição e querer para estar falando do amor dele? Aleluia. É isso que o Senhor quer. Terminando aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Quem vai poder condenar o escolhido do Senhor? Um que se rendeu a Ele, se entregou e entendeu o seu propósito aqui nessa terra. Se eu não tivesse esse propósito, se eu não tivesse entendido, e olha que eu já tentei fugir dele muitas vezes, aleluia, ai de mim, se tem alguém que tem consciência, e todos nós temos que ter, do nosso papel em Cristo, como ceifeiros, como semeadores da palavra, meus filhos, eu entendo. Já tentei fugir. Mas ai de mim, falando igual Isaías, acabei de falar nele, né? Estava todo confiante no seu primo Zias, porque era o rei de Judá, e ele está até o capítulo 6, ali nesse capítulo 6, ele ai, né? Falando ai para os outros. No capítulo 5 ele está, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são poderosos a beber vinho, ai dos que justificam o ímpio, e está lá cheio de ais, né? De repente no capítulo 6, Isaías diz assim, ele vê o Senhor, aleluia, e ele diz assim: ai de mim, fala-se decampa, ai de mim, porque eu vi, aleluia, ai de mim, porque eu vi e ouvi, e sentei e terei talento, e fiquei folgada, e fiquei tranquila, sabendo que eu tenho um compromisso com a palavra, com aquele que desceu da sua glória, que me resgatou do caminho do pecado, da perdição e das trevas, que me deu uma língua erudita, como nós lemos aqui, aleluia, não me deu para eu cantar, não me deu para eu fazer grandes discursos aí fora, mas